O Brasil é um paraíso fiscal. Por mais absurdo que possa parecer essa frase, o Brasil realmente tem um dos menores impostos do mundo. A gente só precisa entender qual parcela da população está se beneficiando disso. O que concluímos com o primeiro episódio sobre impostos é que o Brasil como um todo paga níveis baixos de taxas, mas se nós dividirmos esses valores em relação à renda de cada classe social, percebemos que os mais pobres pagam relativamente mais do que os mais ricos, e às vezes até mesmo de forma absoluta. Isso é conhecido na economia como modelo de taxação regressiva, onde quanto menor é a renda da pessoa, mais impostos ela paga. Só para não confundir, esse termo também é usado em investimentos de longo prazo, como Tesouro Direto e aposentadoria, onde quanto mais cedo o dinheiro é retirado, menor será o rendimento. Antes de entrar nas partes mais polêmicas, uma coisa que todos concordam é que o sistema é muito burocrático, com uma série de isenções, exceções, impostos em cascata, divisões dentro do mesmo tributo, etc. Felizmente, a última reforma tributária fez um grande trabalho destinado a isso, já que como os impostos sobre renda são em sua maioria bem definidos, a grande complexidade vinha sobre as taxações indiretas, que agora são unificadas, o que facilita o trabalho das empresas que antes gastavam 1.500 horas por ano calculando os impostos, enquanto que até mesmo na Venezuela esse tempo é de 1.000 horas por ano. Mas isso não significa que não há como melhorar. Existem reformas que ajudariam a produtividade da economia, uma possibilidade de consulta e pagamento de impostos por meios digitais e o fim de impostos pós-calculados, ou seja, quando o pagador precisa de calcular quanto ele deve, como o imposto de renda, o que não faz o menor sentido, já que o Estado já sabe quanto a pessoa deve pagar. Mas vamos pular esse debate, já que todo mundo concorda mesmo. Então o que interessa são os pontos de discussão. Partindo para a parte mais importante, que é a que mexe no bolso. As grandes perguntas que o início do vídeo causou provavelmente são: desde quando os impostos no Brasil são baixos e como que os mais pobres pagam mais? A melhor analogia que eu já vi para essa situação é: imagine que o Estado é um condomínio, onde os mais ricos ocuparam a grande parte dele, fazendo casas monstruosas que possuem piscinas, quadras, hortas, cinemas, etc. Enquanto que os mais pobres ficaram com o mínimo possível. Como os mais ricos já têm dentro das suas casas o que um condomínio pode oferecer, eles não pagam as taxas, enquanto que os mais pobres pagam, mas também não recebem os serviços em troca, já que o condomínio não tem fundos para pagá-los, visto que os mais ricos não são cobrados. Isso obviamente vai causar irritação nos condomínios mais pobres, que inclusive vão se aliar com os ricos para uma diminuição nas taxas abusivas. O que podemos perceber é que, na prática, quem paga grande parte dos impostos no Brasil são os mais pobres, enquanto que os ricos vivem com enormes margens. Inclusive, existe um evento muito conhecido na história onde exatamente isso acontecia. E isso pode até parecer contraintuitivo, já que quem recebe até 2 salários mínimos não paga imposto de renda, e quanto maior a renda, maior a alíquota. Acontece que existem 2 tipos de impostos, os diretos e os indiretos. Os impostos diretos são geralmente aqueles ligados à fonte de renda, como o imposto de renda e o imposto sobre lucro de empresas, e variam de acordo com a riqueza do pagador. Enquanto isso, os impostos indiretos são geralmente taxados sobre produtos sobre um valor fixo, ou seja, uma porcentagem em cima do valor do produto final, independentemente da renda de quem está pagando. Se dividirmos a população brasileira, temos um gráfico parecido com esse. Analisando o gráfico, percebemos que quanto mais pobre a pessoa, mais ela gasta com impostos sobre o consumo e menos sobre renda. E o contrário também vale para os mais ricos. Isso nos prova que as tributações indiretas são piores para os mais pobres e melhores para os mais ricos. Mas isso já é esperado e amplamente conhecido pelos economistas. O grande problema é a variância entre as taxas, o que pode ser verificado pelas médias e pela taxação total em relação à renda. Visto que a média dos gastos pessoais com impostos sobre consumo é de 11,2% e sobre renda 8%, isso nos prova que o Brasil taxa mais o consumo do que a renda, o que, como vimos agora, é pior para o mais pobre, enquanto que a relação imposto-renda é maior para os mais pobres e menor para os mais ricos, o que nos prova que os tributos nacionais são regressivos, ou seja, quanto menor a renda, mais a pessoa paga. Comparando com os pares internacionais, temos este gráfico, onde o Brasil cobra muito sobre bens e serviços, sendo quase o triplo dos Estados Unidos e quase 10 pontos percentuais a mais que o México, que é um dos melhores países para compararmos com o Brasil. Enquanto que a taxação sobre renda é quase metade da do México e dos Estados Unidos, e 1/3 da Dinamarca. Então, para mudar isso, nós temos que aumentar os impostos sobre os ricos e diminuir sobre os pobres. Mas o primeiro passo para isso é definir quem é considerado rico. Basicamente, rico é aquela pessoa que pode parar de trabalhar para o resto da vida e mesmo assim manter o estilo de vida.
Mas como essa definição é bem relativa e pode levantar debate, vamos considerar apenas aqueles que recebem mais de 20 salários mínimos, ou seja, 26 mil mensais. Esses, juntamente com os super ricos, devem ser os maiores alvos dessa reforma, visto que atualmente eles pagam apenas metade do que é arrecadado com alimentação, 1/6 com habitação e 1/3 com transporte. Desse modo, são necessárias mudanças como aumentar o número das faixas e suas respectivas alíquotas do imposto de renda, visto que atualmente quem recebe 200 mil mensais paga o mesmo que alguém que recebe 4.700, 27,5%. E essa ideia não é tão absurda ou radical, já que o Brasil já teve 16 faixas e alíquotas que já chegaram a 60%. Também temos que usar essa mesma lógica no IPTU e IPVA, taxando mais sobre mansões e jatinhos que atualmente nem pagam. Tributar lucros sobre dividendos nos mesmos moldes do imposto de renda, ou seja, quanto mais você ganha, maior é a taxa, já que o Brasil é um dos únicos 3 países que não cobram no mundo. Observação: eu mesmo invisto na bolsa e tenho uma estratégia focada em dividendos, mas apoio essa mudança porque sei dos seus benefícios. Imposto sobre terras improdutivas, tributação sobre a remessa de lucros das empresas estrangeiras, imposto sobre grandes fortunas, que já é previsto na Constituição, imposto sobre grandes heranças e imposto sobre bens supérfluos e de luxo. Muitas pessoas podem olhar para isso e pensar que está certo simplesmente porque é o mais justo, mas na geopolítica, economia, etc., é muito mais do que isso. Um exemplo disso é os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, que só entrou por medo dos aliados não pagarem as suas dívidas, já que eles não existiriam mais, além de os submarinos alemães estarem interrompendo as rotas de comércio no Atlântico. Isso porque eles só foram entrar depois de serem atacados em Pearl Harbor, já que antes da guerra, o Ocidente viu o crescimento do fascismo como um aliado, já que ele se posiciona como inimigo natural dos esquerdistas, o que na época era a União Soviética. Inclusive, esse é um dos objetivos do canal, mostrar que as coisas vão muito além do que estamos acostumados a pensar. Por isso, aumentar o imposto de renda para diminuir o imposto sobre consumo não é uma medida de justiça social, é uma medida econômica, já que aumentar os impostos sobre os mais ricos não vai mudar o padrão de consumo deles, enquanto que qualquer R$50 na mão dos mais pobres vai direto para o consumo, visto que suas necessidades básicas não são atingidas no momento atual, o que vai causar uma demanda pelo produto, que por sua vez vai aumentar a produção. Ou seja, manter essa transferência indireta de renda é uma forma de manter a roda da economia girando, gerar empregos, aumentar a renda, impulsionar a criação de empresas e aumentar a produtividade da economia. Tributar dividendos não é para punir os acionistas malvadões, mas sim uma política para incentivar os investimentos, visto que existem basicamente 2 tipos de empresa na bolsa: as que distribuem dividendos, onde o valor da ação depende da distribuição do lucro da empresa, e as empresas de crescimento, onde o valor da ação depende do crescimento da empresa. Com a taxação sobre dividendos, a tendência é que cada vez mais empresas mudem o seu foco para crescimento, o que necessariamente vai causar maiores investimentos, que por sua vez impulsiona a economia. Mas mesmo que a empresa mantenha um foco em dividendos, a pressão dos acionistas para a empresa aumentar os seus ativos e, portanto, sua receita vai ser maior, visto que o lucro de antes já não distribui o mesmo dividendo de agora. Do mesmo modo, a taxação de lucros progressivamente sobre empresas e o imposto sobre grandes fortunas e sobre heranças é uma forma de pelo menos deixar a meritocracia um pouco mais equilibrada, já que a tendência do sistema atual é a acumulação de renda por uma parcela da sociedade. Com essa nova tributação, conseguimos, portanto, tornar o ambiente mais meritocrático, tendo um sistema mais produtivo, onde quem é realmente melhor tende a colher os frutos. Temos também a tributação sobre a remessa de lucros das empresas estrangeiras, que visa dificultar a sonegação de impostos via paraísos fiscais. Com essas simples mudanças, conseguimos ter um grande salto e deixar a nossa economia muito mais dinâmica, produtiva e potente, além de pavimentar o caminho para termos uma economia e uma sociedade de primeiro mundo. Finalmente, nós temos o imposto sobre terras improdutivas, que serve para desincentivar que latifundiários fiquem sentados em cima de terras que poderiam ser extremamente úteis, mas não fazem nada por simples especulação ou para diminuir a produção de alimentos, fazendo com que a oferta deles abaixe, aumentando os preços e garantindo seus lucros. Outra forma eficaz de fazer isso seria com a reforma agrária, já que não só ela acaba com a farra das terras improdutivas, como garante uma produção quase que imediata. Por isso, caso você queira saber por que o Brasil deve parar de ser o fazendão do mundo, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deixe o seu gostei aqui embaixo e compartilhe esse vídeo. Agora, caso você queira saber como nós devemos tomar as rédeas do nosso país, clique no vídeo que está aparecendo na tela. Por fim, caso você queira ver outros vídeos do canal, clique em um dos vídeos recomendados. Por enquanto é só. Muito obrigado e até a próxima.